Olá pessoal, vamos falar sobre a neurocisticercose. Esta é uma afecção do sistema nervoso central provocada pela forma larvária da Taenia solium. É uma doença predominante e característica de países subdesenvolvidos, visto estar intimamente relacionada com condições de higiene e de sanitarismo. Para que nós entendamos a doença, precisamos primeiro entender o ciclo evolutivo do parasita. O ser humano é o hospedeiro chamado definitivo da Taenia solium. A Taenia solium é o parasita do suíno, enquanto a Taenia saginata é o parasita do boi. Esta não nos causa doenças, então nós vamos falar especificamente sobre o ciclo evolutivo da Taenia solium, da qual nós somos hospedeiros definitivos. Isto significa que nós temos a Taenia solium na forma adulta em nosso intestino. E assim nós eliminamos com as fezes os chamados proglotes, que são os anéis da tênis repletos de ovos. Estes, no meio ambiente, uma vez ingeridos pelos suínos, no estômago dos mesmos, pela ação do suco gástrico, são digeridos e têm os seus ovos liberados no intestino destes animais, que, através dos chamados acúlios, se fixam e invadem a mucosa destes suínos, ganhando a corrente sanguínea, vão se localizar na musculatura, formando os cisticercos, ou o que os antigos chamavam a canjiquinha da carne, que é a carne suína contaminada pelas larvas da Taenia solium. Uma vez esta carne ingerida pelos humanos, carne esta crua ou mal cozida, estas larvas irão no intestino se reproduzir, se crescer, amadurecer na forma de Taenia solium adulta. Neste ponto é importante que façamos uma afirmação de ordem prática e importante. A carne do porco não transmite a doença. A carne do porco transmite a larva, que se transforma na forma adulta e que não é propriamente a doença neurocisticercose. Nós adquirimos a doença através da ingestão dos ovos da Taenia solium. Ou seja, nos transformamos em hospedeiros intermediários. E como isso ocorre? Isso ocorre, no mais das vezes, através da chamada heteroinfestação. Quando são ingeridos alimentos contaminados ou água contaminada por fezes que possuem os ovos da Taenia solium. Desta forma, nós nos tornamos hospedeiros intermediários, porque nós vamos ingerir os ovos que vão se transformar em larvas. Outra forma é a chamada autoinfestação, que é uma questão ligada exclusivamente a condições de autohigiene. É a contaminação com as próprias fezes, a chamada via fecal-oral. A outra forma, um tanto questionada, que é através da chamada autoinfestação por regurgitação do suco gástrico. Mas ingerindo os ovos, estes se transformarão nas larvas, estas invadirão da mesma forma como fazem nos suínos,
A mucosa intestinal ganha a corrente circulatória e, infelizmente nos humanos, o sítio preferencial de localização destas larvas não são mais os músculos, é o tecido do sistema nervoso central. Também menos frequente o globo ocular e com pouquíssima frequência músculos e tecido celular subcutâneo. No sistema nervoso central, esses cisticercos adotarão duas formas do ponto de vista anatomopatológico. A forma da cisticercose celulose, que é a mais comum, que é uma vesícula onde está dentro o escólex, o cisticerco. Ou quando se localizam nos ventrículos ou na cisterna magna, onde tem mais espaço para crescer, adotam uma forma chamada racemosa, que é multivesiculada, como um cacho de uva. Muito bem. Dentro do sistema nervoso central, este cisticerco tem também uma fase evolutiva. Lá ele permanece de 3 a 6 anos. E numa fase longa, ele permanece como que inerte, não reconhecido pelo sistema imunológico. E é só quando ele está degenerando é que ele apresenta alterações imunológicas e inflamatórias que proporcionam a maioria dos sintomas que nós discutiremos a seguir. Então, qual é o quadro sintomático da neurocisticercose? É um quadro extremamente variável. Depende do número, do volume de infestação, depende da fase desta infestação, depende da localização, depende de fenômenos imunológicos do hospedeiro. Então, é um quadro multivariável, não há um quadro patognomônico, claro, da doença neurocisticercose. Podemos agrupá-la em algumas síndromes, tais quais a síndrome epilética, que é a mais frequente, a síndrome de hipertensão intracraniana, a síndrome de distúrbios psiquiátricos, a síndrome meningítica, chamada meningite cisticercótica, as arterites, que vão se manifestar como as chamadas síndromes. O diagnóstico desta patologia, visto não haver um quadro sintomático patognomônico, deriva fundamentalmente dos achados da tomografia computadorizada, ressonância magnética e estudo do líquido encéfalo-raquidiano. A tomografia permite o diagnóstico com boa margem de precisão, inclusive da fase evolutiva da doença, através dos aspectos de densidade das vesículas do cisticerco. A ressonância magnética aplica-se principalmente a casos onde a infestação se dá nos ventrículos ou na cisterna, locais onde a diferença de densidade dificulta o diagnóstico através da tomografia. E o líquido encéfalo-raquidiano, o líquor, apresenta alterações muito características da neurocisticercose, principalmente a chamada eosinofilorraquia, com uma alta taxa de celularidade eosinofílica no líquor e, obviamente, associado a reações de fixação de comprimento, de hemaglutinação e outras reações imunológicas, como o teste ELISA e imunoblote. Assim, na grande maioria dos casos, consegue-se estabelecer o diagnóstico com precisão. É uma doença tratável. O tratamento da neurocisticercose pode ser realizado
através de duas drogas principais. A mais indicada é o albendazol, é a que oferece os melhores resultados com as menores complicações e menor custo. A dose é de 15 mg por quilo por dia, tomada em 2 tomadas por um período de 8 dias. Durante o período de tratamento ocorrem reações imunológicas e inflamatórias que podem piorar a sintomatologia. Por isto é associado usualmente um corticoide. Eventualmente, pode ser necessário, visto o volume das vesículas, até mesmo um tratamento cirúrgico de ressecção ou de derivação ventrículo-peritoneal. Esta é uma doença que é endêmica em países subdesenvolvidos, atinge uma faixa etária em idade produtiva e ainda, infelizmente, é associada com uma razoável taxa de morbimortalidade. Portanto, devemos enfatizar que o melhor tratamento, como em todas as outras doenças, é a prevenção. E envidar esforços para que tenhamos melhores condições de orientação socioeducacional e melhores condições de higiene sanitária, de saneamento para toda a nossa população.